Boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui mais um Wealth Planning Connection. Dessa vez estamos com o Fernando Gentil, sócio fundador do VGBG Advogados. Fernando, é um super prazer te receber aqui e tratar de um tema super importante, cada vez mais presente no dia a dia dos nossos clientes, são os eventos de liquidez, né? Principalmente o M&A. Super obrigado, Nuno. Prazer estar aqui contigo. Prazer estar na casa aqui, parceiro de longa data. De fato, aí, quando a gente fala de evento de liquidez e M&A, ele tem questões bastante importantes, então acho que é um prazer estar contigo e discutir aí alguns tópicos sobre eles aí. Não. Maravilha. Eu acho que a gente podia começar um pouquinho tratando dos aspectos principais do pré-operação, né? Lembrando que aqui a gente está falando do M&A, que é um contrato de compra e venda, mas muito focado em empresas, por isso a gente usa essa sigla do inglês, né? O que você diria, assim, que tem de interação até com o nosso mundo de private, a nível de governança, enxergando que o evento de liquidez pode ser uma saída para o próprio planejamento sucessório das famílias, né? Sim, eu acho que tem tudo a ver. Aí a literatura aí de empresa familiar e tudo mais até mostra que uma das alternativas à sucessão, mediante a ausência dela, né, ou diante de algumas dificuldades, é você pensar no evento de liquidez com a venda da empresa, né? Então, certamente aí o M&A é uma excelente alternativa como evento de liquidez, como elemento de sucessão, né, para as empresas familiares aí e tal. Então, nesse pré-operação, eu acho que tem alguns elementos bastante importantes para se ter em conta, os empresários, né, as famílias empresárias, de deixar a casa em ordem. Então, assim, elementos de governança, quando a gente fala de wealth, né, estão, acho que mais acostumados aí com governança familiar, então uma gestão patrimonial, e da mesma maneira, então, falar da governança corporativa, que é tão importante quanto, então, toda a parte da estrutura, né, então a organização, os tipos societários, então como as coisas estão sendo feitas, e sem dúvida que antevendo aí eventos futuros, eu acho que é muito interessante pensar aí na própria estrutura de detenção de participação, né, holding, outros veículos, aí depois a gente pode até falar um pouquinho mais adiante sobre isso, mas sem dúvida que é algo muito importante ter uma preparação prévia, né? Não é simplesmente chegar no M&A e falar, estou pronto para vender, vamos vender e ir embora. Não, então até acho que o arrumar a casa tem um valor muito grande. Eu brinco aí, né, e converso muito com os clientes em sala de aula também, que a organização, a governança, ela não gera valor por si só, mas a ausência dela, ela destrói valor, né? Então, se não tiver a estrutura societária adequada, se não tiverem os níveis de governança, a alçada, hoje a gente fala muito em compliance, ética, o propósito da empresa, se a gente não tem todos esses elementos aí muito bem organizados, o empresário ele pode ser penalizado aí numa potencial venda aí no momento de saída, seja aí com uma redução de preço, com uma retenção de preço. Então, sem dúvida que essa preparação no pré-operação é muito importante, Nuno. Então, maravilha. Isso é algo bem comum, a gente falar com os clientes, eles falam, eu quero vender minha empresa, e a gente olha e vê que a empresa ela continua no modelo inicial, que é um modelo vitorioso, vamos dizer assim, a nível de negócio, né? Ele faz dinheiro com aquela empresa, mas não necessariamente ele está pronto para ir a mercado, né? Para oferecer aquela participação, para lidar com boutiques do outro lado, do lado do buy side ou até do próprio lado do sell side. Queria te ouvir um pouco, o que você vê como prática essencial? Acho que a gente pode começar um pouquinho a nível de compliance e contábil, para que a pessoa comece a se preparar, para depois a gente entrar nos tipos societários, propriamente dito, o que vocês têm feito por lá de boas práticas. Legal. Não, acho que essa pergunta é ótima, porque é importante a gente fazer essa distinção, né, da empresa, né, do negócio que sempre pagou as contas da família, que gerou o valor efetivamente, que dá alguma liquidez e que propicia fazer investimentos alternativos líquidos e tudo mais. Isso, para você poder vender este negócio adiante, passar adiante, tem uma diferença muito grande, né? A gente tem, claro, os limites legais, tudo aquilo que é dentro do permissivo legal, mas muitas vezes a gente sabe que mesmo dentro das normas há algum nível de interpretação, ou algumas vezes se opta aí em determinados momentos por
atender um elemento em detrimento de outro. Então, muitas vezes, quando você está dentro da gestão da sua própria empresa, isso é aceitável, isso ocorre e funciona para aquele empresário, para aquela família, né, para aquele empreendedor. Mas muitas vezes, quando você entra no processo, todos esses itens são avaliados, porque isso gera potenciais passivos, contingências, que lá na frente quem assume o negócio pode vir a ser responsabilizado. Então, num ambiente aí de sofisticação, aí dependendo da monta, do tamanho, da relevância do negócio que a gente está falando, tanto comprador quanto vendedores, eles vão ser assessorados aí por bons assessores legais, por bons assessores financeiros, por auditorias, e nesse trabalho eles vão passar a identificar determinadas práticas que hoje estão em curso, que podem vir a resultar em passivos futuros, ou mesmo já em contingências que a gente chama de materializadas, que tiram valor, porque não é uma empresa que está ausente de risco, né? Então, por conta disso, quando você vai pensar numa forma de precificação da empresa, que antes você pensa, poxa, mas todo ano eu tiro X de dividendos, ela me gera um retorno de Y, isso funciona na sua gestão, mas daí a partir do momento em que se vai para uma estrutura de um adquirente mais sofisticado, ele vai ser obrigado a adotar práticas mais elevadas de governança, que ele não vai ter a possibilidade de ter aquele retorno que vinha se tendo, além de ter que separar, né, o que a gente fala de contingenciar valores de passivos, e por conta disso, o valor que ele imagina ser de 100% vira 60%, 40% muitas vezes, ou ainda que seja o 100%, mas a distância em poder pegar o dinheiro ao longo do período fica tão distante que desanima e às vezes deixa de ser possível a concretização daquele negócio. Então, sem dúvida alguma que fazer a coisa correta, arrumar a casa, né, como a gente diz, antes do processo, com bastante antecedência, conhecer o negócio que você tem, ele é fundamental aí para o processo. Não, maravilha. Eu acho que você tocou em dois pontos aqui que são fundamentais e tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? Em ordem reversa, o primeiro deles é o timing, né? Então, assim, esses processos, principalmente o pré-operação, né, de você adequar a estrutura a uma prática mais sofisticada, eles são bastante longos. Então, queria que você comentasse um pouquinho o tempo disso, né, e o que vocês têm feito de fato para adequar, e queria que você tangibilizasse um pouco o que são essas práticas, tanto as práticas mais intangíveis, vamos dizer assim, como os passivos efetivamente já caracterizados que você trouxe. Eu acho que é legal a gente dar um pouquinho de nome aqui para os nossos clientes. Legal. Vamos dar nome aos bois aqui. Na verdade, então, começando de trás para frente, né, assim, acho que o legal desse trabalho, interessante, é que não existe uma receita de bolo, né? Então, não vai estar em nenhum livro ou nenhuma norma legal a antecedência, né, com que você deve fazer esse elemento. Então, eu acho que realmente ele tem uma variação, depende, a famosa, depende, né, que o advogado tanto gosta de responder, mas é verdade. Ele vai ter realmente vai depender do caso a caso. Então, a gente tem uma terminologia aí que pode chamar de vendor due diligence, né? Então, é você, enquanto vendedor, potencial vendedor interessado em alienar o seu negócio, contratar aí uma assessoria mais especializada para te mostrar o que você está fazendo de certo e, eventualmente, aquilo que está sendo questionado ou que você efetivamente está fazendo errado e tem que melhorar. A partir disso, né, você vai tomar conhecimento, se é que já não tem, né, enquanto dono do negócio. E aqui vale um lembrete interessante, que daí eu já vou aproveitar o gancho para responder até o segundo ponto, que eu brinco da gente lembrar dos chapéus diferentes. Então a gente tem o chapéu do dono, né, do sócio, do acionista, e tem o chapéu do gestor, né, o administrador. Então são aptidões, direitos e deveres distintos que você deve ter e se atentar, seja enquanto dono, enquanto sócio, seja enquanto administrador, gestor do seu negócio, que são responsabilidades distintas, né? Então, já aí, dando um passo adiante e tangibilizando, então, dando exemplos aqui que são muito comuns, a gente tem aí um arcabouço legal muito complexo, tributário, por exemplo, né? Então, dependendo da indústria, você tem determinadas teses, dependendo do teu porte, você vai ter algumas propensões a adoções de práticas mais arrojadas, e isso, se questionado pelo fisco, né, que está sempre de olho aí nas empresas em arrecadar, né, e trazer dinheiro para o erário, ele pode gerar um passivo. E esse passivo ele pode estar materializado, o que significa dizer que, puxa, a empresa já foi autuada, então tem um auto de fiscalização, ou tem uma fiscalização em curso, tem um passivo que está em discussão no âmbito administrativo ou judiciário, né?
que aí eles têm que se defender e falar que aquela prática estava correta ou não, e a quantificação. Então, a gente, nesse exemplo do tributário, você vai ter uma discussão da probabilidade de êxito naquela discussão, se ela já tiver sido materializada, ou seja, está em curso, e o quanto que de fato isso aqui está colocado em exposição aí para aquela empresa, né? Claro, tem vários programas aí de parcelamento, de algumas anistias, que você depois pode vir a se beneficiar, mas esse é um exemplo. Um outro exemplo, que também é muito corriqueiro, são práticas trabalhistas, né? Então hoje a gente sabe que a justiça trabalhista ela tem uma abordagem bastante protetiva do empregado, né? Então algumas vezes tende a ser mais rígida aí com o empregador, né? Com as empresas, e por conta disso, da mesma maneira, pode vir a ter uma exposição ainda não materializada, então dependendo de práticas, puxa, aquele funcionário, aquele empregado, ele está numa função que deveria receber um adicional ali e tal, mas há um entendimento que não deve ser pago. Ainda que não tenha uma reclamação trabalhista, ainda que o Ministério Público do Trabalho não tenha ainda visto fazer uma fiscalização, mesmo lavado um auto de infração, pode vir a se tornar um passivo. Então são dois exemplos aí, um materializado, né? Então tem um auto de infração, seja fiscal, seja trabalhista, ou aqueles que as práticas são questionáveis, passíveis aí de serem canetadas aí, né, pelas autoridades, e daí você tem uma condenação. E tudo isso retira valor. E um ponto importante que eu acho que é legal a gente fazer essa distinção é que esses passivos, eles vão ter duas consequências ao final do processo. Uma é retirar o valor por completo. Então, puxa, eu avaliei a empresa em 100, eu tenho um passivo de 2, retirei aquilo, então é 98. Mas tem uma outra situação, que são as práticas recorrentes, né? Então, puxa, estou fazendo aquilo e desta maneira que faço, eu consigo fazer uma geração de receita de 100, ou usando terminologias aí mais financeiras, meu EBITDA é de 10, e eu vou precificar essa companhia em 10 vezes o meu EBITDA, então eu chego num valuation de 100. E o fato é o seguinte, na linha do que a gente estava falando na nossa introdução, de que aquelas práticas que aquele empresário, aquela família adota muitas vezes, ela não vai ser aceita pelo novo adquirente. Então o comprador fala, a minha política internacional, a minha prática aqui é não fazer dessa maneira. Se eu assumo essa empresa, o EBITDA que hoje é de 10 vai virar 8. Então o múltiplo que eu aplico ali, que é 10 vezes 10, né, na cabeça do vendedor que daria 100, vai dar 10 vezes 8. Então ali já deu 80. Você tira os dois daquele nosso exemplo, já virou 78 e não 98 que está lá. Então assim, esses exemplos mostram que também cuidar das práticas é muito importante, porque ainda que no passado ele tenha te gerado talvez mais dividendos do que você pudesse ter, que seu patrimônio psicologicamente ele vale mais, na hora da aplicação de um valuation mais conservador, mais técnico, vai ser uma punição. E muitas vezes usando aí essas métricas, seja de múltiplo de um EBITDA da vida ou outras formas de apreciar e avaliar um negócio, ele vai multiplicar essa penalidade, né? Então é muito ruim ali para frente. Então tem que tomar realmente bastante cuidado e atenção aí nesses pontos aí. Não, é muito interessante a gente ver que na prática é bem mais complexo do que parece, né? Então simplesmente tem um negócio que gera valor e eu quero alienar, não tem muita coisa para olhar em volta. Outra coisa que queria até entender se vocês continuam vendo isso, mas que é bastante comum pra gente aqui, é a gente pegar uma empresa que acaba misturando o patrimônio individual das famílias, né, até bens imóveis que são de uso próprio, com o patrimônio da empresa, né? E na grande maioria dos casos, o comprador não está interessado naquele imóvel de veraneio, ou até mesmo no imóvel, se for de uma fábrica ou algo dessa natureza. Ele quer a operação. E isso também demanda uma operação e traz riscos para o próprio negócio, confusão patrimonial, etc. Vocês continuam vendo muito isso? Olha, felizmente a gente tem visto menos, mas ainda existe. Você foi muito feliz aí na tua ilustração, porque de fato são essas situações aí. Então, seja imóveis aí, seja carros, casas de veraneio, algumas vezes aeronaves, né, que às vezes acabam entrando dentro da operação, a gente vê aí alguns problemas e penalidades com isso que talvez com um pouquinho de informação trazida previamente às pessoas, elas não tivessem feito daquela maneira. Primeiro que, assim, eu acho que é um risco desnecessário, né, para o empresário, para o dono do negócio, misturar o patrimônio pessoal com a operação, né? Então aqui importantíssimo isso, importantíssimo. A gente deu exemplos aqui fiscais e trabalhistas que todo empresário, empreendedor está sujeito a risco. Então você
deixando ali o teu patrimônio pessoal dentro do ambiente empresarial que é sujeito a risco, você já está colocando aquele patrimônio em risco de forma desnecessária. E automática, né? Ao invés de ter que fazer todo um trabalho para descaracterizar a sua estrutura e eventualmente caracterizar um grupo econômico, ele vai direto ali e já enxerga o lugar onde você passa as férias. Então Exatamente. Isso é essencial, essa segregação. É ruim duas vezes, né? Porque primeiro, você não está se organizando de uma maneira adequada e segundo, você está colocando em risco o seu patrimônio quando o desempenho de uma atividade empresarial, né? Então, de fato, a utilização assim de holding para esse tipo de trabalho é fundamental. Né? Então, realmente segregar o patrimônio da operação. Acho que esse é um elemento muito importante. Além do que você bem colocou. Né? Então, puxa, você vai chegar numa estrutura em que amanhã o adquirente, né, o interessado, quer comprar a operação, mas ele não quer comprar o cavalo, não quer comprar a obra de arte, a aeronave. Então, você vai ter que tirar aquele ativo da sociedade, que vai levar tempo, pode trazer aí resquícios, riscos de sucessão desnecessários. Então, realmente, esse talvez seja um cenário de perde-perde. Não tem por que não se organizar antes. Né? Além dos elementos todos que vocês já abordaram em outros episódios aqui, de planejamento sucessório, de uma inteligência, de realmente, puxa, eu estou construindo isso em benefício próprio e da minha família e quero que depois eles usufruam, fiquem aí com o patrimônio imobiliário, com toda essa situação, a aeronave, que seja. Talvez aí no nosso tópico de hoje, o M&A não, então acho que não tem vocação, não tem aptidão, não tem vontade da nova geração a assumir o negócio, então eu vou vender a empresa, mas não os negócios. Então, fazendo aí com uma estrutura de holding, você tem uma série de elementos societários, contratuais de outros institutos que trazem essa possibilidade e, de novo, também não atrasem e não punem, né, o processo de M&A, aí o evento de liquidez tão aguardado aí, né? Que muitas vezes é curto, né, o tempo. Então, assim, o comprador tem pressa, o vendedor também eventualmente quer que isso aconteça quanto antes, é muito desgastante, até intelectualmente e a nível, né, de cansaço mesmo, emocionalmente, vamos dizer assim. Aproveitando aqui, falar um pouquinho de estrutura, o que vocês têm visto de organização para M&A, o que tem sido as boas práticas. Quer fazer um apanhado geral, assim, do que vocês têm olhado? Não, legal, vamos lá, né? Eu acho que, mais uma vez, aqui não tem uma receita de bolo. A gente vê aqui uma série de elementos, muitos, como tudo na vida, com prós e contras, mas eu acho que é interessante, e de novo, acho que não tem um certo ou errado, mas tem aquilo que trazer informação, né, para a pessoa, para que ela, dentro das suas próprias características e da sua família, da sua aptidão a risco, tome, né? Então, acho que assim, dependendo do patrimônio que estamos falando, seja da empresa, seja de um patrimônio pessoal, a gente pode brincar aí de diferentes formas, né? A gente tem elementos, acho que talvez nesse quesito, 3 pontos importantes para falarmos, sem nunca nos esquecermos do elemento da sucessão, né? Que acho que é um elemento importante quando a gente pensa em planejamento sucessório, tem que sempre estar em vista. Mas quando a gente pensa aqui nesses pontos, talvez destacar uma questão de organização, né? Então, na linha do que a gente até estava falando previamente, então, não basta ser, deve parecer, né? Então, ter uma organização empresarial é importante. Elemento da eficiência ou ineficiência fiscal, né? Então, o quesito tributário é muito importante. E também a questão da proteção. Por que não, né? Falar de proteção. Então, quando a gente junta todos esses, eu brinco que o cobertor ele é relativamente curto. Se você privilegia, prestigia um desses valores, talvez o outro ele fique um pouco desbalanceado, ele sofra alguma penalidade. Então, quando a gente pensa em proteção, talvez aí 2 institutos que sejam interessantes, que são aliados até à própria questão da organização, a gente pode falar das holdings, né? E também de fundo de investimento, em especial o FIP, né? O Fundo de Investimento em Participação, que são aí institutos que estão à disposição aí dos empresários, enfim, que com algum patrimônio podem ter uma organização empresarial com uma gestão terceirizada, profissionalizada e aí também com uma eficiência fiscal, né? Você hoje tem algumas discussões fiscais na tributação de holding, se ela está sujeita a um ganho de capital, se ela cumprir determinados requisitos, se ela pode tributar a alienação de participação societária como receita operacional. Aqui, né? Só para fazer um parênteses, né? A gente está falando se for ganho de capital, a gente vai para uma alíquota de lucro real, ao passo que se for uma receita operacional caracterizada, tem até
uma solução de consulta da Receita que fala sobre o tema, né, que diz que na medida que aquilo seja a minha atividade principal, eu posso reconhecer pela alíquota do lucro presumido, lembrando aqui que a base de cálculo é diferente, né? Perfeito. Uma eu estou falando de ganho de capital e a outra tributação sobre a receita. Desculpa te interromper, Fernando, mas acho importante fazer esse paralelo aqui para colocar todo mundo na mesma página. Não, ótimo, é excelente isso, porque eu acho que é nesse ponto que se conversa talvez a contraposição de uma venda de pessoa física, né? Então você deter a participação de fato na pessoa física, nessa estrutura você está sujeito aí àquela alíquota progressiva aí de 15 a 22,5%, na mesma base do ganho de capital da pessoa jurídica, né, que diferentemente da receita operacional é a operação como um todo. A gente tem visto aí também, acho que só para não deixar de mencionar, acho que é muito importante, até por conta aqui dos nossos ouvintes, eu acho que tem hoje as estruturas, né, de offshore aí que estão passando por uma série de revisões aí, né, normativas e tudo mais, mas que também são estruturas que ajudam em todos esses elementos, né? Então, da organização, da sucessão, e aí você vai ter as discussões também da forma de tributação depois desse dinheiro, e aí a importância de também estar acompanhado aí dos bons assessores para alocação, porque esse recurso vai voltar para o Brasil, vai ficar fora, qual que é a expectativa, né, do que fazer com esses recursos depois. Então, acho que todos esses elementos devem ser levados em consideração nessa estrutura. E daí, até para você me complementar aqui, né, nessa parte que vocês dominam super bem, mas eu acho que tem um elemento importante quando a gente fala dessa estrutura como um todo, é a questão do tempo, né? A antecedência, né? Eu ia puxar esse gancho exatamente, assim, né? Não é, eu quero vender, vou montar meu fundo de investimento em participações, meu FIP amanhã, né? Tudo isso demanda uma organização prévia. E, de novo, entra naquela... A gente volta para um pouco atrás aqui na nossa conversa, que as coisas demandam realmente um tempo de adequação e não acontecem do dia para a noite, né? Exatamente. Não, é isso. Então, tal qual falamos lá atrás, e esse sendo mais um dos itens aí, né, do checklist a ser ticado, realmente essa organização prévia. Seja para fazer a estruturação do fundo de investimento, seja para a estruturação da hold, seja para a retirada da participação da hold, uma vez na hold e passar para a pessoa física. Então, todos esses elementos, ter um tempo prévio para uma organização, para demonstrar aí que há elementos outros, tem uma substância econômica, tem aí um lapso temporal, uma série de outras coisas, para que não seja aí dada a oportunidade para o fisco, nesse quesito inimigo aí dos contribuintes, usar aqui a escusa de que se trata de um ato com um intuito puramente de... ausência de propósito negocial. Ausência de propósito negocial, exatamente. Perfeito. Vamos entrar um pouquinho em cada uma das estruturas. Assim, eu acho que a pessoa física é a mais elementar, né? E muitas vezes da forma como a família já está organizada. Aqui existe uma discussão também da possibilidade de eu reduzir o capital, tirar da minha holding e trazer para a pessoa física, o que muitas vezes agrega um risco também para o negócio, sempre dentro desse ambiente de aspecto temporal. Mas o que você vê de diferença, assim, até na tratativa e no due diligence entre você fazer via pessoa física direta ou fazer na prática por uma holding, porque eu acho que isso é importante também, né? A pessoa física é meio que universal, ela é pessoa física para tudo, né? Sim, sim. Eu acho que assim, né, você tem pontos muito importantes, e sempre que eu falo aí dos aspectos tributários, eles são muito importantes na definição da estrutura para os elementos, né, os eventos de liquidez, o M&A em si, porque no fim do dia é quanto sobra, né? E esse quanto sobra ao final de tudo, né? Porque não adianta achar que sobrou um tanto e amanhã vem aí, você vai receber uma visita aí do fisco e sobrar menos do que você imaginava, do que você gostaria, né? Então, assim, além desses elementos todos, aí o risco, e aí acho que reforço aqui mais uma vez a importância de estar calcado por bons assessores fiscais também nessa parte, mas até a própria estrutura da redução de capital também tem aí alguns elementos aí da 9249 autorizando a redução a custo, né? O artigo 22, salvo engano ali. Então, enfim, acho que tem pontos importantes. Mas já entrando na pergunta realmente da due diligence, acho que esse é um ponto fundamental aí, né? Então, só um breve esclarecimento. A due diligence é a auditoria, né? A leitura, é a análise, é o estudo que o outro lado vai fazer da contraparte. E isso ele faz por dois motivos, para ver a qualidade do ativo e para ver a qualidade do vendedor,
né? Então, quando a gente fala da qualidade, é de fato para ver se aquilo é não comprar gato por lebre, né? Quando a gente fala do ativo da empresa, e quando a gente está falando do vendedor, tem dois institutos aí técnicos do direito, que associado a um termo feio, que é a fraude contra credores ou fraude contra execução, que basicamente a gente tem que ter a proteção de que se aquele vendedor se desfizer daquele ativo, ele não vai ficar insolvente e assim ele vai deixar de pagar quem ele deve antes da operação. Muito resumidamente, assim, são esses os conceitos. Acho que a gente não precisa ser tão técnico aqui, perfeito, mas o fato é esse. Assim, então a gente tem uma preocupação de olhar quem é o vendedor, a qualidade do vendedor e a qualidade do ativo. Então, quando a gente olha a auditoria da empresa, a gente está vendo isso, né? Puxa, quais são as práticas dela, se estão corretas, se ela tem passivo, se o ativo que eu estou olhando, a operação que eu estou olhando, de fato tem aquela qualidade que eu imagino que ela tenha, né? Então, se olha muito nesse sentido, e aí vai marcando, vai fazendo as anotações, as canetinhas vermelhas, nunca tem canetinha vermelha para tirar valor nesse processo de auditoria. Por isso que eu falo, a construção da organização ela não necessariamente gera um valor por si só, mas a ausência dele destrói e retira valor, né? E aí a análise do vendedor, então o caso da pessoa física, ou se tiver na holding a pessoa jurídica, e às vezes até a própria pessoa física dona, né, da estrutura, ela é olhada sob esse viés, sob essa ótica, da ótica da suficiência, qualidade do patrimônio, né, daquele vendedor. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma pessoa física que faz muitos negócios, talvez você tenha algumas preocupações, porque ela também pode estar engajada em outras atividades que trazem risco para ela, né? Por sua vez, se você vai para uma estrutura em que ela é uma holding puramente patrimonial, ou cujo único ativo é aquela participação societária, ou mais, é aquela e outros ativos não operacionais que não trazem risco, você fica muito mais tranquilo na análise daquele vendedor para saber, olha, aqui estamos bem, a nossa operação pode seguir adiante, e a gente só olhar os aspectos comerciais e não só jurídicos, que são os impeditivos aí de seguir adiante aí a transação. Não, muito legal. Acho que é importante, assim, porque a gente mostra que nem tudo serve para todo mundo, né? Então, eu tenho um risco, muitas vezes, da caracterização dos 34% na pessoa jurídica, e tem outro tipo de risco que pode ser até a ponto de inviabilizar o negócio jurídico em si, quando eu tenho na pessoa física, uma pessoa física que faz diversos negócios, ou que teve no passado algum tipo de passivo, tá? Acho que antes da gente entrar propriamente no negocial, que acho que é uma parte legal da gente comentar um pouquinho o valor dos assessores jurídicos, o valor dos assessores até financeiros no M&A, eu acho bacana a gente falar de uma coisa que a gente tem visto cada vez mais também, e tem tudo a ver com o nosso ambiente aqui na XP de empreendedorismo, que são as estruturas de flip, né? Então, eu trazer a estrutura para o exterior. E o que a gente vê é que isso é muito legal em um evento de IPO, etc., mas muitas vezes o sócio, o founder, ele não enxerga que quando é uma venda, vamos dizer, estratégica, o target em 99% das vezes acontece aqui no Brasil, né? Não sei se vocês têm essa sensação, se você puder comentar um pouquinho sobre, acho que é legal também. Não, ótimo ponto. E aqui eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, porque depende do ecossistema que você está inserido, né? Então, essa estrutura ela é muito comum aí quando a gente está no ambiente das startups, né, no universo de venture capital, que de fato você tem aí por diferentes razões, né, a vontade do ecossistema, vou chamar assim, né, em especial dos investidores, dos provedores de recurso, de que isso seja feito nessa forma, né? Então hoje você tem um ativo brasileiro, com pessoas brasileiras, com operação brasileira, né? E aí, mas os provedores de recurso que são preocupados com os riscos Brasil e de desconsideração de personalidade jurídica, de serem atacados seu patrimônio, tem lá uma empresa em Delaware, tem lá, enfim, fora do Brasil, e fazem esse investimento. Então a gente vê as estruturas aí de um flip com um double flip aí, né? Estados Unidos, BVI, enfim, a depender dessa estrutura, e eu tô muito alinhado com essa sua fala, né? Eu acho que assim, como tudo na vida tem prós e contras, o empreendedor, em especial nos early stages aí, eles estão muito acostumados a ter essas conversas, eles já sabem que isso funciona bem para eles, mas eu realmente recomendo parcimônia, porque muitas vezes eles vão precisar daqueles recursos para a empresa seguir lá na frente, eles terem um evento maior de liquidez, tudo dando certo, uma listagem até fora do Brasil e tudo mais, mas muitas vezes quando você tem um evento de liquidez, ou se busca este evento aqui no Brasil, porque o ativo de fato é brasileiro, os adquirentes estratégicos normais estarão aqui no Brasil, e aí você vai ter que desmontar uma estrutura e muitas vezes
há uma ineficiência fiscal e toda a estrutura, conversar com outros prestadores de serviço, você vai ter que falar com advogado em outras jurisdições, vai ter que ter outros assessores, vai ter um novo tipo aí de organização, realmente tem investimento externo, então tem Banco Central, uma questão de Receita Federal, então, assim, eu acho que tem que ser muito bem pensado, conhecer muito bem os prós e os contras. De novo, sabemos que há aí uma liquidez maior de recursos para esses investimentos fora do Brasil. Muitas vezes eles fazem sentido, algumas vezes há sim uma saída lá fora. De novo, se a ideia for manter os recursos lá fora, é ótimo, funciona super bem. Agora, precisando trazer dinheiro de novo para o Brasil, dependendo de como você fez o book daquela operação e desmontar isso, tem algumas ineficiências fiscais que às vezes as pessoas esquecem de comentar. Então, acho que é um ponto de atenção. É recorrente, é legal, mas tem que pensar porque não é para todos. Exato, não é porque todo mundo faz que eu faço também, né? Eu acho que tem que ter um pouquinho de parcimônia. De novo, muitas vezes uma demanda dos próprios fundos de investimento, mas é importante entender prós e contras aqui, e acho que é um ponto importante, até para eu não gerar o evento de liquidez antes que ele aconteça do ponto de vista tributário, né? Exato. Acho que a ideia não é bater o papo do fiscal aqui hoje, é mais manter nas práticas societárias e negociais mesmo, mas achei importante trazer isso, dado o ambiente que a gente está de super empreendedorismo. Assim. Eu acho que faz muito bem. E conta um pouquinho pra gente, assim, quão importante é ter um assessor qualificado, o que ele agrega de valor na ponta. Acho até que a nível de preço, né, porque muitas vezes fala, mas é caro. Caro e barato é relativo, né, então acho importante você trazer um pouquinho da importância tanto do assessor legal, principalmente do assessor legal, mas também do assessor financeiro num negócio como esse. Legal. Bom, eu vou ser suspeito para falar, porque aqui eu estou um pouco vendendo meu peixe, mas é que eu realmente acredito muito no valor gerado pelos prestadores de serviço, aí, em especial esses dois que você comentou. Então, os assessores jurídicos, assessores legais e assessores financeiros, né? Então, ainda que o advogado de M&A é um advogado que conhece muito o negócio, ele não tem a formação, a familiaridade com os elementos financeiros. Então, tem conversas muito focadas em itens financeiros, demonstrativos, contábeis e tal, mas ele não tem todo esse know-how, expertise e familiaridade com os temas e por isso essa complementariedade, né? Então eu realmente acho que, claro, você tem que respeitar o tamanho do negócio, quem é a sua contraparte, se sentir à vontade, porque muitas vezes não há uma relação natural entre o cliente e aquele prestador, então tem que ter um fit, né? Tem que ter uma... Igual médico, né? A gente brinca que de advogado é igual médico. Você tem que gostar e tem que estar à vontade, né? E tem que falar as verdades, né? E tem que falar... E acho que é um ponto importante, né? Porque de um lado, a gente tem uma pessoa que muito provavelmente vai fazer um evento desse na vida. Ou, né, ainda que seja faseado, mas vai fazer um evento. E de outro, a gente tem uma pessoa que acontece sempre, então traz um respaldo, né? Eu acho que isso é super legal. E aqui eu fico super à vontade de falar, porque eu sei que o Fernando ele até trouxe aqui, tô vendendo meu peixe, mas é um super parceiro nosso, a gente sabe que é em prol do cliente de fato, tá? Sim, não é verdade, Nuno, porque, e brincadeiras aqui, eu tô vendendo não o meu peixe, mas o peixe da classe aqui, porque de fato é isso, porque... primeiro é que o advogado ele está desassociado, ele tem desconexão emocional, né? Não significa dizer que ele não liga, pelo contrário, liga muito, mas ele liga de maneira profissional. Então ele vai olhar com olhos frescos, desapegado da emoção. A emoção, ela naturalmente vai estar envolvida com o dono, porque foi a empresa que ele fundou, ou a mãe ou o pai, enfim, tem uma relação de assim, muita história. E tem ansiedades, angústias, ele muitas vezes pode ficar chateado, não sabe se é a melhor decisão de vender, queria talvez passar adiante, não sabe se o preço está adequado, e aí vão ter conversas difíceis. O outro lado vai apontar o dedo, falar que aquela prática não está correta, ele vai ficar ofendido, então tem muitas conversas difíceis no processo. Por isso ter um terceiro destacado das emoções e que vai trazer a informação realmente digerida, né, para tomada de decisão, ele é muito importante. E é bem na linha do que você falou. Então a gente está muito acostumado a fazer e fez uma série, fará outras muitas, e o normal é que ele faça uma vez. Faça bem feito e não precise mais, né? Tirando os empreendedores seriais que estão mais acostumados. Mas tirando aí realmente numa empresa mais madura,
você está fazendo a venda da tua vida, né? É o ativo da tua família, é o ativo da tua vida mesmo. Então, realmente, bem nessa linha, eu acho que é uma economia que o barato sai caro muitas vezes. Então não é por pequenas quantias que deve ser feita a tomada de decisão, e isso eu digo em qualquer que seja. Então, bem na linha dessa analogia do médico, é o profissional de muita confiança. Você tem que confiar de olhos fechados. Você vai ter que contar de verdade todos os problemas daquela empresa, ou daquela família, daquela estrutura, para que ele saiba levar melhor aquela informação, trabalhar melhor, não deixar a operação morrer, não deixar ter uma retirada grande de valor por conta de eventual informação como essa, trazer os elementos que vão gerar valor em estruturas aí para não ter ineficiências fiscais desnecessárias. Tem uma série de possibilidades que são passíveis de serem adotadas previamente com segurança para não ficar dinheiro aí na mesa, né? Então eu realmente acho tanto o processo, e aí acho que talvez esteja me estendendo demais na resposta, mas só para dar essa visão completa, que esse é um processo como um todo, que ele vem desde o antes, tem o durante e mesmo depois, né? E o antes tem toda a fase de preparação do que a gente chama de data room, né? Então, todo o book da empresa, todas as informações que vão ser solicitadas por uma série de assessores. Então, realmente é abrir as portas, escancarar todas as janelas aí para todo mundo conhecer a estrutura do começo ao fim. Então, desde como entregar essas informações, digerir e explicar determinadas situações que são estranhas, então trazer essa informação completa, falar, olha, determinadas coisas que poderiam parecer estranhas se não fossem bem explicadas, vão ser bem entendidas com essa boa explicação, esse acompanhamento do advogado, e aí o processo de negociação das minutas, né? Você tem aí toda uma documentação que é comumente utilizada nesse tipo de transação, e desde o term sheet, LOI, MOU, né, que são os termos que o pessoal gosta de usar, muito do inglês ainda, mas depois o documento definitivo do contrato de compra e venda, com todas as cláusulas específicas dele, que a gente pode até depois aprofundar, mas enfim, são elementos que ele tem, aquele profissional, né, experiente, já viu muitas vezes. As discussões vão ser as mesmas, claro que mudam, mas os tópicos vão ser os mesmos, o resultado pode ser diferente, mas depende muito aí desse input. Daí, só para não deixar também de mencionar, o assessor financeiro é o outro parceiro tão importante quanto, que vai fazer nascer o negócio muitas vezes, porque ele vai achar o comprador, ele vai trazer o comprador para o vendedor, ele vai apoiar aquele vendedor, aquela empresa, na formulação correta do preço, já trazer realidade nas expectativas, na linha do que a gente estava falando, falou, olha, aqui você vai ser punido, eles vão fazer muito provavelmente esse cálculo, então o teu múltiplo já não vai ser mais aquele, então vamos fazer aqui, mas acho que aqui a gente consegue puxar e mostrar para ele que é isso, e a gente pode ser criativo, porque a gente sabe do valor, então vamos criar uma estrutura que a gente tem um valor futuro contingente se atingir determinadas métricas. Então, também assim, trabalhar com os bons assessores financeiros traz aí essa geração de valor que ele se paga por si só, né? Então, aquele FII pontual, que muitas vezes pode ser visto como um FII alto, ele está pago dentro da própria operação. Primeiro porque existiu a operação, ela não morreu e ela foi bem avaliada, praticada, e vai trazer segurança, que é muito importante ao final ali para as partes envolvidas. Não, muito legal. Acho que são 2 pontos aqui, a gente já entra no contrato em si, que acho que é bacana trazer cláusulas principais, mas 2 pontos que assustam. O primeiro é assim, mas eu vou abrir a minha empresa, eventualmente para um concorrente que é maior que eu, o que impede essa pessoa de simplesmente copiar as minhas boas práticas, vamos dizer assim, né? E o segundo ponto é um pouquinho assim, já entrando no termo de venda, que acho que você começou a trazer aquela cláusula de expectativa futura, né? Os tais earn-out, etc. É muito raro hoje em dia a gente ter, muito raro não, mas é difícil que aconteça uma venda na cabeça, que a gente chama, né? Então assim, vou vender 100%, não tem uma contingência, o executivo, aqui falando, né, não propriamente do acionista, que muitas vezes confunde, mas o executivo vai poder se afastar no D0, então acho que tem algumas coisas aqui pra gente ponderar também, né? Não, esses são ótimos pontos aí, né? Talvez aqui começando de trás para frente, eu acho que você tocou muito bem. Hoje é difícil você ter realmente um cash deal aí upfront, pagar tudo, tchau, porteira fechada e tá tudo certo. E né? Quando tem, muitas vezes não é por bom motivo, né? Exatamente. Eles são, às vezes, tem dinheiro saindo do bolso errado, às vezes. Exato, né? exato. Mas eu acho que assim, o conceito do earn-out, né, que você mencionou, ele é muito interessante. Eu acho que ele é muito interessante porque muitas vezes, dentro dessa dança das negociações, há uma disparidade, tanto de informação, né? Em tese,
em tese, eu reforço isso porque o processo de auditoria muitas vezes nivela isso, mas em tese, o vendedor, que é a pessoa que está há muito à frente dos negócios, tem um conhecimento maior do negócio do que o comprador, né? Porque é o futuro adquirente. E aí, essa expectativa também tem a questão de alinhamento de expectativas. O vendedor acha que vale muito aquele negócio e o comprador tem algumas dúvidas de que ele vale tanto. Ele vê valor, mas não necessariamente aquele mesmo valor que está sendo visto pelo vendedor. E aí, essas estruturas de earn-out, que a gente chama, né, que são esses pagamentos contingentes futuros, eles estão aí para diminuir essa distância. Então, é a ponte que vai fazer aí realmente nivelação das expectativas. Então ele não vale tão pouco que nem está achando o comprador e nem tanto quanto vale o vendedor. Mas se aquelas premissas, aqueles eventos de fato acontecerem na expectativa que aconteceram, não tem por que o comprador não pagar o valor, aquela, né, expectativa, a remuneração adicional, e aí esses conceitos do earn-out. E aí você bem trouxe o exemplo do executivo, né, que muitas vezes o executivo já não está mais à frente dos negócios, ou quando está sob nova direção, então tem uma série de novas ordens aí, premissas que ele deve adotar, e muitas vezes eles não conseguem atingir aí aqueles resultados esperados, e aí vai ter uma briga, né, alocação de responsabilidade. Fala, puxa, você me vendeu o gato por lebre, ou na verdade eu queria atingir, eu não consegui porque você não me deixou. Então tem uma briga boa no bom sentido aí, nessas discussões aí de earn-out aí. Não, muito, muito legal. Vamos entrar um pouquinho na estrutura do contrato, que já estamos caminhando para o final aqui. Vamos lá. Então, o que são cláusulas importantes, coisas que não podem faltar no SPA, no contrato de compra e venda, principalmente aqui olhando do lado do vendedor? Não, a gente aqui no Brasil, posso dizer que acho que a gente está hoje numa prática bastante sofisticada aí de M&A. Então, muitos dos assessores financeiros, né, o IB, os assessores jurídicos, muitos fizeram aí mestrado, né, MBA, fora do Brasil, especialmente aí em países anglo-saxão, aí então Estados Unidos, Inglaterra. Então tem uma prática que a gente empresta muito e emprega já realmente essa prática muito americana. Então hoje nosso contrato, nos M&As mais sofisticados, eles já adotam esse padrão mais estándar aí da turma fora do Brasil. Então a gente consegue identificar uma série de ordens e práticas nos contratos de compra e venda que a gente gosta de chamar de SPA, né, que é o Stock Purchase Agreement. Então, esses contratos, eles, como um todo, ele vem lá fazer a qualificação das partes e depois ele vai falar do objeto, basicamente a aquisição daquelas ações, né? E aí começam os elementos interessantes. Então você está falando que você está vendendo 100% das ações por 100% do preço, só que começam as discussões na linha do que a gente tocou de diferentes maneiras. Então primeiro é o tal do ajuste de preço. Falou, olha, eu estou te vendendo por 100 mil, ou 100 milhões, qualquer que seja, né, o 100% aqui. Só que se isso aqui acontecer, vai ter um ajuste de preço. Então, você está me dizendo que a tua empresa vale esse valor, mas ela precisa estar com esse caixa aqui em dia, ela não pode estar com mais dívida do que ela deve estar. Então, você tira fotografias e você tem aí, como tem um lapso temporal, na grande maioria das vezes, a gente fala, né, que tem o dia da assinatura, ele não é o mesmo dia, muitas vezes, do fechamento, da conclusão do negócio. E às vezes esse lapso temporal ele é longo, e a depender do que acontece você pode ter uma variação para mais ou para menos do patrimônio da empresa, dos negócios. Então por isso você faz uma captura de ajuste. Fala, olha, eu vou te pagar aquilo que eu te combinei, então se tiver um acréscimo patrimonial eu te pago mais naquele limite do acréscimo, se tiver um decréscimo dessa mesma maneira. Então como você discute esses elementos? Então o ajuste de preço tem toda uma regra, né, um procedimento, e tem alguns árbitros. Muitas vezes você escolhe aí empresas de auditoria, alguma empresa de avaliação e tudo mais, porque se tiver uma discordância em como fazer aquela avaliação pós-fechamento, que já vai estar sob nova gestão, né, sob nova direção, tem essa estrutura. Daí uma estrutura do contrato padronizada também tem uma seção que a gente chama de declarações e garantias. Então ali é um horror, porque o vendedor tem que declarar absolutamente tudo sobre a empresa. Então é basicamente uma declaração de que a empresa está aderente em praticamente todas as frentes de um negócio. E naquilo que ele já sabe ou deveria saber que tem alguma situação anormal ou extraordinária, a gente faz uma excetua e lista isso no anexo. Então tem toda uma estrutura de mostrar o anexo. E a gente utiliza muito isso porque
traz reforço ao trabalho de auditoria que foi feito anteriormente e também traz uma responsabilidade para o vendedor, que ele está declarando e garantindo que aquela é a fotografia da empresa no momento da venda. Então, olha, a minha empresa é assim, e ele leva um pacotinho que é composto por essas declarações e garantias e os anexos. Mas um ponto muito importante também, então, ó, além de elementos de pagamento futuro, como o earn-out, como a gente discutiu, que eu acho que é um elemento muito, muito, muito importante para o vendedor, talvez eu destacaria 2. Primeiro, as chamadas condições precedentes. As condições precedentes são aquelas que precisam ser cumpridas ou elas serem renunciadas, muitas vezes pelo comprador, para que o negócio efetivamente seja concluído. Quanto mais condição precedente, mais incerteza para o negócio. E o vendedor nunca quer incerteza, ele busca a certeza que o negócio vai ser concluído. Então é muito importante discutir essas condições precedentes para que não tenham coisas que fiquem somente à vontade, né, do comprador. Traz um exemplo aqui pra gente, acho que é legal tornar mais palpável. Vamos lá. Operações assim que são maiores, né? A gente tem, por exemplo, a liberação e aprovação do CAD, né? Então é o órgão responsável pela concorrência. Então, puxa, se ele tiver dentro ali dos faturamentos ou de outras regras que o CAD impõe, aquilo vai ter que passar por uma aprovação prévia do CAD. Então você assina o contrato, não pode ter nenhum ato aí de fechamento, nem nada próximo disso. Você submete a transação e a documentação da transação para o CAD, e o CAD, após aprovar, se ele assim o fizer, as partes podem fechar o negócio. Então você não tem como prever um prazo para isso. Você tem que ser após a aprovação do CAD. Então esse é um exemplo de uma condição precedente que é comum e não tem como não aceitar, né? Porque isso independe da vontade de qualquer um dos lados, está tudo certo. O problema é se você, por exemplo, pede, o comprador exige aí do vendedor que determinadas práticas sejam feitas. Olha, você precisa rescindir este contrato com essa parte sem multa. Fala, puxa, mas eu não sei se eu vou conseguir. Né? Então é um exemplo, mas você vai ter que retirar, no nosso exemplo inicial, você vai ter que retirar todos os seus bens do patrimônio, a tua casa, de veraneio, essas coisas. Então isso vai ter que ser feito antes do fechamento. Então isso são coisas que podem acontecer. Mas de novo, acho que isso é muito mais uma questão de tempo e menos de insegurança. Né? O que a gente tem que se preocupar é que de fato não tenham aí tentativas de se incluir, impor cláusulas que inatingíveis, tragam né? inatingíveis e que tragam insegurança, né? Aí a gente tem discussões, claro, tem uma terminologia de MAC ou MEI, né? Que é uma Material Adverse Change, então é uma mudança materialmente relevante. Puxa, se a economia colapsar, se acontecer determinada situação, daí você desenha como é que é essa cláusula, mas se a indústria for atingida de uma maneira geral, tá tudo bem. Se a sua empresa for atingida de uma maneira pior que a das demais, aí eu não sou obrigado a fechar o negócio. Justamente por isso, porque vai ser uma obrigação do comprador de pagar aquele preço e adquirir aquela empresa. Se a empresa no meio do caminho colapsa, ele vai continuar sendo obrigado a pagar aquele preço e vai ficar com, vamos chamar, um mico aqui, né, na mão. Então essa é a preocupação. E o último assim, ponto, talvez para destacar, tem vários outros, muitos, mas acho que é a questão da indenização. A questão da indenização ela é muito, muito, muito importante para os vendedores. Claro que para o comprador também, mas para os vendedores em especial, que é aquela história de você saber que negócio você está fazendo. Se tudo der errado, qual vai ser o valor final que vai ficar no meu bolso, no meu cofre, né? Dependendo da estrutura que você adotar aí de venda. Então, ela serve justamente para que assegurar ao comprador que ele está comprando aquele ativo pelo qual ele está pagando. Se tiver uma diminuição de valor, puxa, o passivo se materializou, o dinheiro teve que ser pago, ele vai ser reembolsado naquela extensão ou em alguma extensão a ser combinada entre as partes, para que ele tenha aí alguma indenização do valor. Então, e o importante é você estabelecer limites e regras de como fazer isso. Não deveria ser necessariamente todas as perdas, até porque tem um risco de negócio, mas aquilo que as partes combinarem vale. Então esse combinado é muito importante de ser bem feito. Não, maravilha. Fernando, muito legal o papo, assim, dava pra gente conversar o dia inteiro, tinha muita coisa para falar ainda, infelizmente não dá para abordar todos os temas, mas vamos encerrando por aqui. Mais uma vez queria agradecer demais a sua presença, muito bacana poder contar com você, com todo o seu time, para apoiar os nossos clientes. Nuno, um prazer, muito obrigado, foi muito gostoso, nem vi o tempo passar aqui, espero que a turma possa aproveitar aí e que venham negócios bons para todos e que todos façam com mais informação aí. Maravilha, super obrigado mais uma vez. Um abraço, obrigado.